Continuando então com a nossa aula, né, nós vamos falar agora sobre um pouco das formas de envelhecimento do qual o idoso ele passa, né? Então a gente tem, existe várias formas da qual o idoso ele pode envelhecer. Então depende muito do tipo de trabalho que ele teve, depende muito da alimentação, da classe social, do acesso aos cuidados médicos, né? Então todos esses fatores eles afetam muito a questão do envelhecimento do idoso. Por exemplo, né? Então a gente tem dos tipos de trabalho. Uma pessoa que passou toda a sua vida trabalhando em um escritório, trabalhando dentro, né, de uma sala, ela é uma pessoa mais sedentária, é uma pessoa que ela tem mais risco de contrair uma doença, mais risco de ter uma má alimentação. Então essa pessoa ela pode envelhecer de uma forma um pouquinho pior do que uma pessoa, por exemplo, que trabalha numa roça, que trabalha, né, com serviço pesado, onde ela mantém um peso corporal ideal, que ela se alimenta muito bem, ou então quando se alimenta ela gasta a energia do que se alimentou, então ela tem aí uma questão né, muito relativa. A alimentação também é a mesma coisa. Quando a pessoa ela tem uma alimentação adequada durante todo um período mais longo da sua vida, ela vai envelhecer com a melhor qualidade. Da classe social, a gente sabe que isso é uma realidade. As pessoas que têm mais condições financeiras, consequentemente, também elas podem ter uma melhor qualidade de vida do que aquelas pessoas que não têm. E também aquelas que têm acesso a cuidados médicos. Aqui a gente está falando, a gente sempre tem que defender o SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde, porém a gente sabe que em muitas cidades a má organização, a má administração dos setores acaba que prejudica muito os hospitais que atendem os pacientes. Então a gente tem aqui a questão mesmo da condição financeira do paciente ter como ser bem atendido em uma unidade particular. Então aqui o idoso ele pode tanto responder de forma positiva ou então negativa às mudanças dessa nova etapa da vida dele, e ele então caminha para uma fase de decréscimo, né, físico, biológico e também social, decorrente das limitações naturais do processo de envelhecimento. Então a gente vai aprender agora um pouco quais são os aspectos psicobiológicos que acontecem quando o corpo do idoso ele vai envelhecendo. Então a gente tem, né, vários tipos de intensidade, cada pessoa, né? Então eles são variáveis, mas todos eles vão envolver alterações no sistema nervoso, que acarreta na perda de neurônios, né, que acarretam na demência, no sistema cardiovascular, que ela acarreta no aumento do coração e também no acúmulo de gordura. Nós temos também do sistema respiratório, que vai acarretar numa redução da força muscular, né? A gente não tem mais força nem para sentar, para poder, né, sentar no vaso, ou então levantar, fazer uma caminhada. A gente também tem alterações nos órgãos dos sentidos, porque a gente tem disposição de colesterol e também cálcio, né, que pode acontecer, ocasionar em cataratas, e também temos alterações no labirinto, né, nos ouvidos, e aí a pessoa acaba que perde um pouco o seu equilíbrio. Nós temos alterações no sistema músculo-esquelético, que ela vai envolver diminuição da absorção do cálcio, redução também da massa muscular. Nós temos alterações no sistema gastrointestinal, que ela vai acarretar na diminuição da motilidade, da secreção glandular e também na absorção intestinal. Temos alterações no sistema genitário, que ele vai diminuir a função renal, porque antes o volume era de 600 ml e agora ele vai passar então para 250. Nós temos aí alguns, né, problemas do sistema genitário também que pode acontecer ou pode não acontecer, que é a incontinência urinária de esforço, quando o paciente ele tosse ou então espirra, ele vai ter ali uma diurese escapando. E no sistema genital, os homens podem ter atrofia da glândula prostática e as mulheres, elas entram aí no período da menopausa. E os aspectos psicossociais que envolvem o envelhecimento, né, são muito complicados, porque é aí que o paciente ele se dá conta de que a morte ele está próxima. Ele começa então a ver que a sua vida, que antes era ativa, ela está encaminhando para o seu final. Então é muito comum o idoso se agarrar ao passado como um mecanismo de compensação, pois o futuro lhe é incerto, ele não sabe, né, o que vai acontecer, e o presente é sempre marcado por conflitos, né, a ausência de atividades que antes ele conseguia fazer, doenças. Então tudo isso acaba muito afetando o psicológico do idoso e também seus relacionamentos sociais, né, com amigos, família e etc. Então
Quais são os principais aspectos aí psicossociais que afetam o idoso em si? Então a gente tem a questão da segurança. Aquela pessoa que ela vive no local mais seguro, com certeza ela vai ter um aspecto psíquico muito melhor. Diminuição do status, do prestígio também do convívio social. O idoso ele acaba perdendo o prestígio, Muitas pessoas não acham muito interessante ficar perto de idosos, ou então não chamam mais os idosos para poder ir a uma festa, ou então curtir a noite, a balada. Então eles se sentem muito excluídos em relação a isso. Salário menor, pela decorrência da aposentadoria. Muita gente que hoje ganha muito bem em decorrência das gratificações, de outras funções que ele faz, e a partir do momento que ele entra na aposentadoria, o salário dele diminui. A autoimagem começa então a aparecer as rugas, a aparência ela começa a ficar envelhecida, e aí as mulheres, principalmente nesse aspecto, elas sofrem muito. A gente tem a questão do gregarismo, Para quem não sabe, o gregarismo ele é uma condição muito comum que a gente não é comum a gente falar sobre isso, mas o gregarismo é a capacidade que a gente tem de conviver socialmente, de aglomerar com pessoas, Então, esse convívio social, de estar sempre perto de pessoas, afeta muito o idoso quando ele não é mais capaz de fazer isso. A comunicação, porque a fala começa a ficar, às vezes, um pouco dificultada, O esquecimento de algumas coisas leva as comunicações ficarem um pouco mais conturbadas, mais difíceis. Então, eles acabam, às vezes, até desistindo de conversar, porque não vai muito longe, ali a conversa, e aí tem um prejuízo, então, da sua capacidade psíquica. O amor, muitas vezes perde um parceiro, ou então o parceiro não consegue mais ter a sua sexualidade ativa e o outro tem, então é muito relativo isso daí, e o prazer, o sexo, ele afeta muito o idoso. E também nós temos a questão do lazer e também do prazer. O prazer envolve ali tanto a questão sexual, quanto a questão também de fazer o que gosta, de fazer os seus hobbies, de, fazer uma compra, de ir à praia. A gente às vezes tem a ilusão de que quando a pessoa vai se aposentar, ela vai conseguir viajar, ela vai conseguir fazer tudo o que ela quer. E a gente sabe que não é assim. Idosos de faixa etária, de classe social menor, mais baixa, acaba que ele tem esse prejuízo sim na sua qualidade de vida, porque o pouco dinheiro que ele tem é para ele poder se sustentar, o pouco dinheiro que ele tem é para comprar um remédio, então acaba que não sobra muito para ele conseguir viajar. Então entramos agora na questão do envelhecimento patológico. As alterações físicas, os conflitos emocionais que a gente acabou de ver, que são os aspectos psicobiológicos e sociais e emocionais, então todos eles juntos tornam o idoso suscetível a diversas infecções e também diversas fraturas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os idosos, principalmente aqueles que já estão aí acamados, E aí a gente tem que tomar muito cuidado é redobrado. Então, as 3 primeiras causas de morte em idosos são doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e também tumores malignos. São as 3 causas que mais matam os nossos idosos. E aí, a gente também tem outras questões que incluem, que são fatores de risco, na verdade, que vão contribuir para que o idoso ele adoeça mais rápido. Então a gente tem a dieta inadequada, a pessoa que come muito mal, come muito fast food, a pessoa que come muita besteira, sanduíche, ou então mistura tudo, arroz, macarrão, batata, tudo junto no mesmo prato, o excesso de carboidrato, o excesso de gordura, tudo isso favorece então a questão do envelhecimento patológico. O tabagismo, que é fumar, a hipertensão arterial, que é a elevação da pressão, a hiperlipidemia, que é o aumento da gordura no organismo, o sedentarismo, aquela pessoa que não faz nada, nenhuma caminhada, que só vive sentado, assistindo televisão, é uma pessoa que tem um fator de risco para isso, e também o estresse é um fator extremamente decisivo na hora de ter esse envelhecimento patológico, tá? Então todos esses aspectos, eles vão envolver questões aí de saúde que vão ajudar a piorar o estado clínico do paciente. Uma vez que tudo isso já aconteceu, que o paciente chegou no envelhecimento patológico, infelizmente não tem como remediar. A gente vai ter então a questão somente de entrar com medicações ou então ações que possam
retardar esse envelhecimento patológico, mas quando ele é instaurado, é muito difícil a gente conseguir curar o idoso. Então a gente sempre tem que se cuidar a partir de hoje, para que a gente não consiga, para que a gente não chegue, né, a essa idade com esses problemas. Tá certo? Então, essa parte da aula termina aqui. Nós vamos então nos encontrar no próximo assunto, tá bom? Boa aula para todos vocês e até mais.